Olá, aqui é onde a gente aprofunda grandes ideias. E hoje vamos mergulhar num sermão do pastor Anderson Costa que traz um alerta bíblico muito, mas muito poderoso. Estamos a falar do perigo do sono espiritual. É exatamente isto que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos. Reparem bem na urgência do apelo. Ele não diz que seria bom despertar, ele diz que já é hora. E ele conecta essa necessidade de despertar diretamente a duas coisas: o tempo e a nossa salvação. Pois é, a pergunta que fica é: o que é que ele quer dizer com o sono? De que tipo de sono estamos a falar aqui? E é exatamente essa a questão que vamos explorar a fundo, mergulhando nos vários significados que essa palavra pode ter num contexto espiritual. Ok, para entendermos bem este conceito, vamos seguir aqui um caminho bem claro. Primeiro vamos ver o porquê deste chamado para despertar. Depois, os diferentes significados de sono. A seguir, entramos no ponto central, o perigo do sono espiritual. Daí, vamos analisar as consequências de não fazer nada e, por fim, o que significa viver no tempo de Deus. Vamos então começar. O primeiro ponto é crucial. O sermão do pastor Anderson Costa deixa bem claro que este chamado para despertar não é algo para se deixar para amanhã. Não é para o futuro. É para agora. É um chamado imediato, para hoje. Então, para chegarmos ao verdadeiro significado de sono espiritual, é importante primeiro esclarecer o que Paulo não está a dizer. Vamos tirar da frente duas outras formas como a Bíblia fala sobre o sono. Por um lado, temos o sono simbólico, que é basicamente uma metáfora para a morte. E, por outro, claro, temos o sono físico, aquele descanso que o nosso corpo precisa para funcionar. Pensem nisto. Quando Jesus fala de Lázaro, ele diz: o nosso amigo Lázaro dorme. Ele não diz morreu. É uma forma mais suave, quase poética, de se referir à morte, tratando-a como um estado temporário, um descanso antes do despertar final, que é a ressurreição. O mesmo acontece com a filha de Jairo. Então esse é o sono simbólico. E depois temos o sono físico, não é? Aquele que todos nós precisamos. A Bíblia até o apresenta como uma dádiva, um presente de Deus para restaurar as nossas forças, a nossa mente, enfim, essencial para o bem-estar. Portanto, é óbvio que Paulo não estaria a alertar contra algo que é uma bênção. Não é deste sono que ele fala. Ok, então, se não é sobre a morte e não é sobre o descanso do corpo, do que é que Paulo está a falar, afinal? Qual é o verdadeiro perigo? Bem, é aqui que chegamos ao ponto central de tudo isto: o sono espiritual. E o que é isso? O pastor Anderson Costa define-o de uma forma muito clara. É um estado de insensibilidade, de passividade em relação às coisas de Deus. É quando se instala uma frieza, uma fraqueza e, pior, uma falsa sensação de que está tudo bem. E esta é a parte mais perigosa. É um estado em que alguém pode estar espiritualmente à beira da morte, mas na sua própria mente acredita que está tudo ótimo. É um engano, uma complacência que pode ser fatal. Para que isto não fique só na teoria, o sermão usa 3 exemplos bíblicos muito fortes para nos mostrar as consequências bem reais, bem tangíveis, desta inação. E as consequências são devastadoras. Vemos aqui a falta de compromisso, ou seja, um desinteresse pelo propósito de Deus, especialmente na hora H. Vemos a improdutividade, a perda de força e de visão. E, por fim, uma queda constante, uma espiral que leva a pessoa para longe do seu chamado, para a escuridão. Isto afeta tudo, não só o interior, mas as ações e a eficácia na vida. O primeiro exemplo é a de cortar o coração. Pensa em Jesus no Getsémani, no seu momento de maior agonia. E os seus amigos mais próximos, os discípulos, o que é que eles estavam a fazer? A dormir. A pergunta de Jesus é avassaladora. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo? É a imagem perfeita da falta de compromisso. Depois, temos a história de Sansão. É um exemplo clássico. Foi literalmente enquanto ele dormia que perdeu tudo. Perdeu a força, que era o seu dom divino, perdeu a visão e, no fim, perdeu o seu propósito. É uma metáfora poderosa de como o sono espiritual nos pode deixar fracos, ineficazes, roubando-nos o poder e a direção que vem de Deus. E, por último, a queda constante de Jonas. Reparem na sequência. Ele desobedece, depois desce para Jope, desce para o navio e desce para o porão para dormir. Ele está a fugir da sua missão e a sua jornada é uma descida literal e espiritual. E onde é que o encontram? No meio de uma tempestade que ameaça a vida de todos, a dormir.
É indiferença total, o resultado direto de virar as costas a Deus. Ok, já vimos o que é o sono espiritual e os seus perigos. A pergunta agora é: como é que se desperta? A resposta, segundo o sermão, está em entender o conceito de tempo que Paulo usa. E aqui temos uma distinção fascinante. Existem duas palavras gregas para tempo. Cronos é o nosso tempo do relógio, o tempo quantitativo, sequencial, segunda, terça, quarta, as nossas rotinas. Mas depois há o Kairos. E Kairos é diferente. É o tempo qualitativo, o tempo de Deus. É um momento crucial, uma janela de oportunidade, um tempo designado para uma ação decisiva. Percebem a ligação? O chamado para despertar é, na verdade, um convite para sair do piloto automático do nosso próprio Cronos e entrar, participar ativamente no Kairos do Deus. É uma mudança de dimensão, de propósito. E aqui está a mensagem final do pastor Anderson Costa. A ideia de que, até agora, talvez tenhamos vivido no nosso próprio tempo, seguindo a nossa própria agenda. Mas agora é a hora de viver a oportunidade de Deus. É uma escolha consciente. Isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Que momento oportuno, que kairos, que janela de oportunidade divina pode estar a apresentar-se na vida de cada um neste exato momento, apenas à espera de ser reconhecida e aproveitada?